Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 29 de julho de 2022, são 8 horas da manhã. E o STF volta na próxima semana com duros recados a Bolsonaro. Depois do período de recesso, ministros voltam ao trabalho focados em reagir às ameaças golpistas do bolsonarismo. Luiz Fux abre na segunda-feira seu último mês inteiro como presidente do STF. Ele deve ser substituído por Rosa Weber em setembro. Na sessão de retomada dos trabalhos na corte após o recesso, o ministro fará um duro discurso contra as ameaças de Bolsonaro e seus seguidores à democracia, ao sistema eleitoral e ao próprio Supremo. Fux estará no comando do Supremo durante todo o turbulento período do 7 de setembro, o feriado escolhido por Bolsonaro para convocar militantes a darem a vida pela liberdade. A defesa da democracia e do Supremo são minhas prioridades, diz o ministro, um exímio lutador de jiu-jitsu. O fato é que Fux, infelizmente, não está à altura deste momento, mas o conjunto do tribunal chega à conclusão de que é hora de reagir e acabou o tempo de meias palavras. Com certeza a melhor defesa, no caso atual, é o ataque. Sem falar que Bolsonaro está isolado e está blefando. Então, maior parte da valentia de Bolsonaro e das ameaças dele são puro blefe. E o Lula desmascara o mensalão com o orçamento secreto. É lógico, o orçamento secreto é algo muito mais ilegal e muito mais visível e muito mais custoso do que o suposto mensalão. Na reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, na Universidade de Brasília, o ex-presidente chama o esquema no Congresso de maior excrescência política orçamentária do país e diz que o poder sobre os recursos da União está com a Câmara e não com Bolsonaro. Em discurso na 74ª reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, na Universidade de Brasília, o ex-presidente Lula disparou críticas a Bolsonaro e acusou de corrupto o governo do chefe do executivo. Ultrapassando as piores previsões, o atual governo colocou o Brasil numa máquina do tempo rumo ao passado. Fome, desemprego, destruição dos direitos trabalhistas, inflação, corrupção e ameaças à democracia são as marcas desse governo, disse Lula. Nada mudou? Nada mudou. Lula repete em 2022 o mesmo desempenho eleitoral de 2006 a 2 meses da eleição. Ex-presidente tem hoje as mesmas intenções de voto que tinha neste mesmo período do ano em 2006. Desde a última vez em que o nome de Lula esteve nas urnas, 14 anos se passaram. Mas há 2 meses da eleição, ele tem exatamente a mesma intenção de voto que tinha em 2006. A diferença é que Lula atingiu essa situação um pouco antes do que em 2006 e ainda tem fôlego para crescer mais. A diferença marcante pode ficar no fato de que em 2022, diferentemente de 2006, pode não haver segundo turno. E a sociedade vê Augusto Aras, o Procurador-Geral da República, como advogado do Bolsonaro. É isso mesmo. A maioria da população pensa que o Augusto Aras é advogado do Bolsonaro por estar sempre defendendo o presidente em vez de cumprir a sua obrigação funcional. E a distância entre Lula e Bolsonaro, o que explica a diferença nas pesquisas? Levantamentos feitos por diferentes institutos de pesquisa são unânimes em apontar Lula à frente de Bolsonaro na disputa pelo Planalto, mas a diferença entre os dois
varia a depender da sondagem. Uma das explicações para isso é a metodologia das pesquisas, por telefone ou presencialmente, segundo especialistas ouvidos pelo UOL. Sondagens divulgadas neste mês mostram as diferenças nos resultados obtidos para além da data em que foram realizados, algo que também pode interferir no número. A forma de acessar as pessoas que participarão de uma pesquisa tem impacto nos resultados. Pesquisa Genial Quest divulgada no dia 6 e feita face a face mostrou que Lula tem 45% das intenções de voto contra 31% de Bolsonaro, uma diferença de 14 pontos percentuais. Já o Datafolha de ontem, também feita de forma presencial, apontou Lula com 18 pontos percentuais à frente de Bolsonaro. E Randolph Rodrigues pede que o Senado apure reuniões de Bolsonaro e Lindora. O senador Randolph, sempre um gigante, acionará a comissão do Senado para apurar encontros secretos de Bolsonaro com Lindora Araújo, vice-procuradora-geral da República. PT isola Ciro Gomes no Ceará, mas ajuda candidato de Bolsonaro. O bolsonarista Capitão Wagner observa a briga entre os grupos do PT e de Ciro, que racharam após 16 anos de aliança bem-sucedida. A hostilidade de Ciro em relação ao PT e ao Lula ultrapassou a retórica política e rende cada vez mais consequências práticas. Os dois partidos estão rompendo vitoriosa aliança de 16 anos no Ceará e devem seguir caminhos distintos, facilitando a vida do bolsonarismo. Com 300 mil adesões, a Carta em Defesa da Democracia é alvo de hackers. E o fato aqui é que Bolsonaro está sendo considerado suspeito de estar por trás dos ataques a essa Carta em Defesa da Democracia, e isso ainda vai dar muito o que falar. Dispararam as assinaturas do manifesto organizado pela USP. Site com documento enfrentou mais de 2.400 ataques virtuais. A Carta em Defesa da Justiça Eleitoral e da Democracia organizada pela Faculdade de Direito da USP passou ontem dos 300 mil signatários, enquanto o site no qual o documento está acessível tinha alta quantidade de acesso, mas a página enfrentou ataques hackers enormes, mais de 2.400 ataques só até agora. E o Brasil se mobiliza para desarmar a bomba do 7 de setembro de Bolsonaro. A convocação do presidente para manifestações com ares de ruptura às instituições gerou uma vigorosa reação da sociedade. E Ciro Nogueira e Arthur Lira passam a esconder o Bolsonaro nas campanhas deles. A Carta pela Democracia se soma a revés a Bolsonaro após a fala a embaixadores. Desde o encontro em que repetiu teorias conspiratórias, Bolsonaro sofre reações da sociedade civil e de autoridades. Foi talvez o maior erro político de todo o mandato de Bolsonaro. Ele deveria estar capitalizando as bondades que disparou, mas está simplesmente afundando. E no Datafolha, 71% dizem estar totalmente decididos sobre o voto a presidente. Mas Lula, por exemplo, tem uma solidificação de suas intenções de voto na faixa de 79%, assim como Bolsonaro. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia.